E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Jogo Falado, mais um episódio aí para vocês do Entrevista. Hoje trazendo aqui Thiago Salazar, repórter da TV Gazeta, redes sociais, da TV mesmo, tá em todos os lugares lá, você pode acompanhar ele por lá. Já vou falar daqui a pouco para ele divulgar todo o trabalho, é claro. E, por favor, já começando pedindo aquelas coisas chatas, se você puder deixar seu like, comentar, compartilhar essas coisas chatas que a gente tem que pedir toda vez. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado por aceitar o convite, cara. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o convite. Para mim, um prazer. Não é fácil a gente disponibilizar, às vezes, um tempo para participar de lives e tudo mais. Algo que eu gosto de fazer, mas no meio da correria é sempre muito difícil. Estou feliz de ter conseguido aqui um tempo para a gente trocar essa ideia. Obrigado mesmo pelo convite, cara. Vamos lá. Já fala primeiro aí onde que o pessoal pode te encontrar, para já deixar embaixo na descrição do vídeo, as suas redes sociais, da Gazeta, enfim. Cara, na Gazeta Esportiva eu estou sempre nos programas, todos os dias ao vivo, né, das 6 às 7 da noite, no programa da TV Gazeta, na TV Gazeta, o programa do Gazeta Esportiva. Aos domingos eu estou no Mesa Redonda a maior parte das vezes como repórter, né, ou com material, ou ao vivo, depende do horário dos jogos, né? Às vezes como comentarista. Às quintas-feiras eu estou sempre na bancada da Gazeta Esportiva como comentarista. E nas redes sociais, claro, Twitter, @Thiago Salazar, o Thiago é sem H, e no Instagram, que é tsalazar.jornalista, @tsalazar.jornalista. E aí, lá eu divulgo todo o meu trabalho, tudo que eu faço, informações, né? Porque as redes sociais acabam permitindo a gente às vezes, como é que eu vou explicar? Tem muita coisa, você sabe como jornalista, tem muita coisa que às vezes não vira matéria, né? É insuficiente Sim. para virar uma matéria, mas às vezes é uma informação importante, aí a gente põe ali no tweet, explica um vídeo no Instagram, enfim. Eu tento usar as redes sociais para esse viés profissional mesmo. E hoje em dia tá cada vez mais difícil, não. Já é impossível você manter o seu trabalho sem ter a rede social, ainda mais você sendo setorista, né? É impossível, cara. E isso aí é até uma curiosidade, porque eu nunca gostei de rede social, assim. Nunca fui fã. Antes de ser Somos jornalista, eu não dois, cara. tinha. Eu não Somos dois. tinha rede social. Eu era aquela coisa. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu lembro do Orkut, né? Surgiu o Orkut e tudo mais. E eu era o único dos amigos que não tinha. E depois veio o Facebook, o único dos amigos que não tinha também. E o pessoal ficava, como você vive sem um Facebook? Como você não tem? Não é possível. Não tenho, vivo muito bem sem, cara. Só que aí chegou um momento que não teve jeito, né? Não adianta dar murro em ponta de faca, porque é um caminho sem volta. É algo importante, algo que também ajuda de muitas maneiras. E você tem, de certa forma, aprender a utilizar e aprender a usar os recursos e também, infelizmente, aprender a lidar com os ignorantes, né? Tem muita gente que acha que as redes sociais são terra sem lei e a gente tem que aprender com isso, né? Cara, já que você tocou nesse ponto, tinha uma das perguntas aqui que era justamente sobre isso. Você, cara, sendo setorista do Corinthians, atualmente você cobre o Corinthians, né? É um grande clube de massa, óbvio. Cara, então eu imagino que deva ser sempre bem chato essa parte. Qual é o tipo de comentário ou notícia que você faz que você acaba recebendo mais esse pessoal aí abobado? Cara, é assim, é quando o torcedor não ouve ou não lê o que ele não gostaria, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. Ontem à noite, eu dei a informação de que a relação do Fagner com o Vitor Pereira não está das melhores, né? Eles não estão se bicando, o Vitor Pereira está incomodado com o Fagner com o Vitor Pereira. E às vezes o torcedor não quer ouvir isso. Ele não quer que isso seja divulgado, véspera de um jogo decisivo. E aí você é até engraçado, porque o pessoal fica. É muito estranho você soltar isso na véspera de um jogo decisivo, como se eu quisesse, sabe, tumultuar um ambiente. E aí, se você posta alguma coisa, como eu postei, que havia um problema no vestiário do Corinthians, eu postei no dia seguinte
da derrota para o Flamengo, da eliminação. É muito engraçado, é só perder que vocês vêm com essa. Aí fala, pô, então decide, cara. Você está reclamando que solta antes, está reclamando que solta depois. Posta no intervalo, pô. Posta no Tem intervalo. jogo, tem jogo de 3 em 3 dias, não tem um momento tão ideal para soltar a matéria, né? Tá. Cara, e a gente trabalha com informação. Chega uma informação, você apura a verdade, você informa. Você não tem, o jornalista não tem que se preocupar se vai agradar, desagradar, se vai fazer bem, se vai ser. E o torcedor muitas vezes ele sente isso, né? Ele acaba muitas vezes achando que você quer tumultuar, porque isso não é legal para o meu time. Aí os caras vêm, te xinga, te falam, isso aqui, e você tem que bloquear os mais mal educados, tolera o resto e segue o barco, assim, né? Mas é mais esse tipo de matéria. Quando o torcedor ouve ou lê aquilo que ele não gostaria, ele tende até a não acreditar, a duvidar, te criticar, mesmo sem saber se é verdade, se é mentira. Ele não tem nenhum ele não tem nada material que dê a ele essa condição de opinar, mas enfim, faz parte. É, eu não sei se uma coisa que eu vejo bastante também, eu não sei se acontece muito contigo, é quando o setorista solta a escalação antes da hora e o Eu torcedor fiz vem com já. aquela de você está ajudando o adversário, como se o adversário também não tivesse ali um scout inteiro para analisar o É, adversário, o time é, que vai enfrentar. pois é, né? Como se fosse mudar alguma coisa, como se fosse. Eu sempre falo isso também, cara. Eu falo, cara, você acha que muda alguma coisa para o outro time? Os caras estão preparados para jogar. Se o Corinthians vai jogar. Porque assim, o técnico adversário, ele pode até não saber a escalação com antecedência, mas ele sabe quais são as alternativas. Então eles se preparam. Olha, o Corinthians pode vir com o Yuri Roger Guedes, ou o Corinthians pode vir sem um dos dois. E ele, o adversário, sempre preparado para as alternativas. Ele pode não saber a escalação com antecedência, mas ele não vai ser pego de surpresa, né? É isso que muitas vezes o torcedor não entende. Mas nesse ponto é até curioso, né? Porque eu já fui setorista do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Fiz algumas coisas no Palmeiras, mas nunca fui setorista. E isso rolava muito no Santos. No São Paulo e no Corinthians, nunca aconteceu. Sempre que eu soltei escalação com antecedência, as pessoas comentavam a escalação e tudo mais, repercutia bastante. Agora no Santos isso acontecia. Você está querendo ajudar e tal, tudo mais. Só que como naquela época rede social era uma coisa ainda não tinha todo esse poder, eu não tinha tantos seguidores, porque eu também fazia questão, eu tinha acabado de abrir ali, porque eu tinha sido obrigado a abrir se não me engano era um Facebook. Então acho que eu senti menos isso. Mas depois eu fui vendo até com outros colegas que isso no Santos acontece bastante. A grande torcida santista que é chata pra caramba também, por sinal. Cara, já que você falou você cobriu o Santos, o São Paulo, o Corinthians, vamos voltar lá atrás. Como você começou no jornalismo? Por que, né, você começou no jornalismo? Cara, eu entrei no jornalismo com a intenção de trabalhar exatamente na área que eu trabalho. Assim, eu sempre fui atleta, eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui tarado por futebol e sempre gostei também da profissão, do jornalismo em si, né? E quando ali naquela fase de vestibular, na dúvida do que vai fazer da vida, eu tentei unir, que tive a intenção de unir as duas coisas, né? E aí entrei no jornalismo, na faculdade de jornalismo, com a intenção de trabalhar com jornalismo esportivo, né? E sempre me falaram que era uma coisa difícil, porque no jornalismo você entra ali para fazer qualquer coisa na redação, e aí vai vendo que caminho isso vai te levar. E nesse ponto eu sou um privilegiado, cara, porque eu trabalho com jornalismo esportivo há quase 15 anos. Esse é meu 15º ano de carreira. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu consegui desde o começo, desde estagiário, trabalhar. Quando eu estava 4 meses de me formar, surgiu um estágio no Diário do Litoral de Santos. Eu fiz o teste, fui escolhido e faltando 4 meses para me formar, eu comecei a trabalhar na área, porque eles iam abrir, era jornal impresso, né? E aí eles Uhum. iam abrir um caderno de esportes e eu fui contratado para comandar ali, para organizar as páginas, para escrever, para tocar este caderno de esportes. E o Diário do Litoral tinha o setorista que era o Samir Carvalho. Era o setorista do Santos na época. E aí foi, cara, eu me formei 4 meses depois, eles me contrataram como jornalista
E aí eu fui adquirindo experiência. Quando o Samir saiu do Santos, eu já estava bem mais preparado. Ele saiu do Diário do Litoral. Eu assumi o setorismo do Santos para o Diário do Litoral. Depois, pouco tempo depois, assim, os anos, né, o tempo foi passando, eu tive até uma proposta do Globo Esporte para cobrir o Santos e tudo mais, acabou não dando certo, acabei não aceitando, mas aí a Gazeta Esportiva me chamou para ser correspondente deles. E eu fiquei por 2 anos tocando os dois, assim, eu era setorista do Santos, e eu escrevia para o Diário do Litoral e também escrevia para a Gazeta Esportiva. Até que em 2016 a Gazeta me fez uma proposta para eu ir para São Paulo, e na época para cobrir o São Paulo, momento que eu peguei, eu dei sorte assim nesses quesitos, porque no Santos eu cobri o Santos do Neymar, do Ganso, aquela turma toda, né? E no 2010 ali, porque eu comecei em 2008, virei setorista, acho que se não me engano, em 2010 e 2009. 2009 eu já estava como setorista. 2016 eu até cobri a Copa de 14, eu cobri para o Diário também e para a Gazeta Esportiva, porque era Costa Rica, México e Bósnia aqui na Baixada, então eu fiz essa cobertura para eles. Em 2016, a Gazeta me chama para São Paulo, né? Eu peço demissão do DL, vou, aí já não mais como correspondente, e passo a ser setorista do São Paulo. E aí eu pego o Rogério Ceni virando técnico. Pego toda aquela fase do Rogério Ceni virando técnico e tudo mais. E em 2018, metade de 2018, eu recebo uma promoção lá na Gazeta e sou chamado, convocado para virar setorista do Corinthians. E aí, a partir de então, estou até hoje como setorista do Corinthians. Nessa fase de setorista do Corinthians, eu comecei a fazer alguns trabalhos para a TV Gazeta. A TV Gazeta começou a me pedir algumas coisas, aí eu fiz um curso de TV, enfim. E neste ano eu migrei definitivamente. Eu já estava uns 5 anos fazendo um pouco dos dois e agora migrei definitivamente. Depois de 14 anos escrevendo, eu hoje sou um repórter de televisão, que claro que eu ajudo o site, né? A gente trabalha em conjunto, passa informação e tudo mais, mas já a partir desse ano eu virei um repórter de televisão. E assim foi tocando, assim, cara. Então, eu cobri de clubes, eu cobri todos os campeonatos possíveis, aí só não cobri Mundial de Clubes. Cobri final de Copa das Confederações, aquela Brasil-Espanha, no Maracanã. Cobri a Copa América de 2019, seleção brasileira. Fiquei um mês na Granja Comari, depois acompanhando os jogos da seleção. Fui escolhido pela Gazeta para fazer essa cobertura. A de Copa de 14 eu fiquei com as seleções aqui da Baixada. E agora, em 2022, agora em novembro, eu vou para o Catar para cobrir a Copa do Mundo para ter. E vai eu e o Alexandre Silvestre, vamos nós dois para o Catar para cobrir a Copa de lá, nesse sistema já híbrido, produzir conteúdo para televisão, site, redes sociais, né? Cada vez mais a gente tem que se adaptar a essas mudanças do jornalismo. Em 2022 vai ser essa minha primeira Copa no exterior. E é isso. Pouquinho de resumão da carreira. E você já que você falou da Copa, você já cobriu o Brasil, como você falou, já ficou até na Granja Comari e tudo, e agora vai para uma Copa. Cara, e aí, como é que é a diferença de cobrir o Brasil e agora, não sei, talvez você esteja um pouquinho ansioso, né, para ir para a Copa? Será? Com certeza, com certeza. Cara, é engraçado, porque falando do nosso trabalho, cobrir a seleção brasileira dá muito menos trabalho do que cobrir um clube de futebol. Muito menos trabalho. É muito mais tranquilo, as coisas são mais frias, mais distantes, mais organizadas. O clube de futebol ferve, né? 24 horas por dia, você tem aquele conselheirozinho ali que vai lá, solta uma informação, e empresário, e negociação, mercado. Então, na seleção você não tem nada disso. Eu lembro até em 2019, quando eu estava lá na Granja, eu estava cobrindo um treino e tinha uns amigos de lá, inclusive de Santos, né? O Diego Garcia, que é de Santos e tudo mais, é amigo também. E sabe quando você olha assim, você fala, meu, tá muito tranquilo, eu devo estar, não estou fazendo alguma coisa, né? E o Diego virou para mim e falou, Salazar, relaxa, cara, a seleção é isso aqui mesmo. Esquece que não tem. Então, assim, a seleção brasileira repercute muito numa Copa do Mundo, então você imagina, tá todo mundo olhando para lá, né? Então, como experiência profissional, é fantástico, eu estou realmente ansioso. Cobrir a seleção é algo diferente mesmo.
Mas é bem mais tranquilo, cara. Vou te falar que é bem mais tranquilo, né? Requer muito menos esforço. Tanto é que nós vamos para cobrir a seleção, mas a gente tem algumas missões de pautas que não tem nada a ver com a seleção brasileira. Porque o tempo te permite fazer isso. E quando você é setorista, por exemplo, do Corinthians, cara, você não consegue fazer praticamente mais nada, a não ser porque não dá tempo de fazer mais nada, assim. Então, assim, é bacana, é muito legal, mas é bem mais tranquilo também. E, pô, cara, você também falou que cobriu as outras seleções. E por mais que, por exemplo, eu vou citar sem querer ser desrespeitoso com a seleção da Bósnia, a gloriosa seleção da Bósnia, mas você pega caras de, pô, um nível bem mais alto, né? Copa do Mundo, a seleção Sim, chilena, por sim. exemplo, era uma. Não, não foi o Chile, era, foi o México, né? Perdão. O México México, é Costa um bom Rica e time, um Bósnia. muito bom time, né? É. E que a Costa Rica aquele ano fez uma baita Copa. Foi a É, surpresa, foi a sensação da Copa, né? Era o Navas, o goleiro então, da Costa Rica. sim. Era até Tinha engraçado. o Joel Campbell, que depois chegou até a ir pro Isso, Arsenal, o Brian isso. Ruiz, que não deu certo aqui no Santos, mas enfim. É. E como é que é essa diferença, assim, para o jornalista ver ali, você acompanha muito treino, é claro, ver jogadores, assim, de uma técnica um pouquinho mais elevada, porque, falando do Brasil, é claro, né, ainda mais, né, muito mais. Como é que é essa diferença em relação aos clubes, né, que, pô, você tá assistindo o treino ali, e você fala, nossa, aqui tá a nata, né, praticamente. Cara, você percebe um nível muito alto, realmente. Isso que você falou é uma coisa notável, porque quando você cobre o clube, normalmente, clube no Brasil, é uma coisa pouco uniforme, né? Tirando exceções como o Flamengo e tudo mais, você tem uma diferença técnica grande do titular para o reserva e tudo mais, né? E numa Copa, numa seleção, você percebe uma coisa um pouquinho mais uniforme ali, você vê que todo mundo sabe jogar, aquela coisa, você Hum. não tem dificilmente você vai ter aquele perna de pau e tudo mais. Então você percebe, mas eu vou te falar, cara, que de todas as minhas experiências de seleção brasileira, o que mais me chamou a atenção foi ver o Messi em campo. Porque assim, quem vai para estádio de futebol sabe que acompanhar um jogo no estádio na televisão é totalmente diferente, né? Você vai para Com um estádio, certeza. se você comenta o jogo do estádio e da televisão, você faz comentários totalmente diferentes, né? E, cara, eu vou te falar que eu cobri Brasil e Argentina na Copa América de 2019, aquele jogo do Mineirão, o Daniel Alves joga muito, o Brasil vence, nem lembro agora se foi 2-0, 3-0, foi. O Três Brasil a venceu o zero, jogo. 3-0. E, cara, o Messi era algo assim sobrenatural mesmo, assim, era engraçado isso, porque o Neymar, eu acompanhei o Neymar quase a trajetória dele toda, né? Até ele ir embora. Peguei ele no Santos aqui e eu era setorista do Santos, eu estava todo jogo na Vila Belmiro e tudo mais. Você vê que o Neymar era diferente dos outros, né? Você vê que, cara, o Neymar é mais rápido que os outros, o Neymar é mais habilidoso, o cara driblava todo mundo, você vê que ele estava muito acima e que ele ia embora. Mas como que eu vou explicar? Não quero menosprezar o Neymar, mas ele era aquela coisa típica aqui, nossa, do atacante, magrelinho, de beirada, bom de bola, sabe? Como tiveram vários. É que depois a gente viu o Neymar virou. Melhorar Mas ainda mais, né? isso. Mas o Messi, cara, você tá no estádio e, cara, a bola tá lá do outro lado do campo. E você vê a movimentação dele, ele olhando para os lados e aonde ele se posiciona. Aí, quando a bola chega nele, ele decidiu que ele ia fazer uma fração de segundos, mas na verdade ficava muito claro que ele já sabia o que ele ia fazer antes da bola chegar. Então era muito, muito curioso perceber a movimentação do Messi. Não era nem o que ele fazia com a bola no pé. Como ele se movimentava, como ele se posicionava, de que maneira ele girava o corpo, era muito, muito diferente dos outros. E aí eu comentei até com um colega meu que estava do meu lado na cabine, falei, cara, presta atenção, o Messi ele é muito diferente dos outros, só que os outros que estão ao lado dele, a gente está falando de Casemiro, Daniel Alves, Thiago Silva, Neymar, Gabriel Jesus, não estamos falando de um cabeça de bagre, sabe? Sim. De Maria. Então, e você via como ele era diferente, assim, cara. E aí nem tanto com a bola no pé, mas a questão de percepção do jogo, de leitura, de se posicionar, do que fazer, de onde foi. Eu vou te falar que até hoje foi o meu maior choque, assim, no estádio de futebol. Acompanhando um jogo, principalmente de seleção, o meu maior espanto até hoje foi perceber
Messi sem bola. Como ele é mais inteligente que os outros. Impressionante, cara. O Messi até, eu falei isso aqui até na entrevista com a Glaucia Santiago, numa pergunta parecida que eu fiz para ela de acompanhar jogadores ao vivo. Eu fui assistir aquele Argentina e Chile pela Copa América lá em Itaquera, a disputa terceiro lugar, né? O Digníssimo conseguiu ser expulso, né? Ele foi expulso 2 vezes na carreira e uma vez eu tava lá, né? Então, mas pelo menos ele jogou 40 minutos e realmente era muito absurdo e é Galera quer justamente isso. expulsar o juiz, né? Tira o juiz, bota o cara. O pior é que o pessoal, eu não lembro qual, eu fiquei no setor que é da organizada do outro lado, eu fiquei nesse aqui de frente, que No era. sul. É o É, sul. isso. Na época foi o que estava em promoção lá, que eu consegui comprar por meia entrada, enfim. E aí o pessoal tava xingando o juiz, tudo falando, né? Lembrando a história do Pelé, de voltou o Isso. Pelé e tirou o juiz. Exato. Aqui na Absurdo, Copa ia ser difícil fazer. O do Pelé era um jogo que infelizmente. dava para fazer, né? Caramba, mas, cara, eu falei justamente isso para um amigo meu, o Kaique, que direto aqui participando com a gente, Kaique Estiva. Ele falei, mano, a gente tá vendo o cara assim, muito diferente. Tudo que a assistência que ele dá pro Agüero naquele jogo é um negócio de maluco. Ele pega a bola e dá um passe assim, espetacular. Só que a gente tava vendo ao redor, o próprio Vidal, na época, tava numa fase já um pouquinho ruim. Eu falei, cara, o Vidal tá destruindo, ele tá em todo lugar. E, Cara. tipo assim, mesmo assim, o Messi estava muito acima dele. O Di Maria entrou também, jogou pra caramba, o próprio Agüero. Cara, tu fica mesmo com essa impressão, caramba, o cara é É bom, né? muito. Mesmo, né? Olha só. Você fica com aquela sensação de, meu, ele é diferente, né? É algo diferente. E é uma percepção, você deve ter sentido isso, que você não tem na TV. Na TV você vê o Não, brilho, não, né? Você não. vê ele pegando a bola, arrancando, fazendo gol, e você fala, nossa, joga demais. Mas você não percebe essa movimentação, a câmera nem está nele nessa hora, tudo mais. É realmente muito diferente. Para quem gosta, acompanha futebol, assistir um cara desse do campo é uma experiência realmente que vale a pena, cara. Eu sou a favor de que todos os comentaristas deveriam comentar no estádio, porque na Eu também televisão, no acho. rádio, porque é muito diferente. É como você falou, você consegue enxergar um jogo inteiro do que você vê numa televisão. Eu É estou contigo muito, nessa. muito mais difícil, né? Eu tinha essa sensação do Ganso, sabia? Eu era uma daquelas pessoas que dizia que o Ganso era melhor que o Neymar. Teve uma Não, mas época aí, né? era justificável na Eu era época. uma dessas pessoas. Eu falava assim, gente, eu ia para a Vila e falava, gente, o Neymar é muito bom, cara. Mas assim, Robinho também era muito bom, Edilson Capetinha também era muito bom, o Miller também era muito bom, que eram, né, atacantes rápidos, de beirada, habilidosos, que faziam gol. Eu falava, mas o Ganso é diferente. Eu falo, cara, o Ganso, qual é o último jogador que a gente teve assim, cara? É o Raí, sabe assim, eu puxando na memória, pô, acho que foi o Raí, que tinha esse estilão, mas já faz muito tempo, ele me lembrava o Zidane. Eu falo, cara, é um jogador muito raro. Eu falo assim, o Neymar não é um jogador raro, o Ganso é um jogador raro, de característica, eu digo, né? Sim, sim. E, de repente, as coisas foram se desenrolando de um jeito que o Neymar começou a crescer demais e o Ganso começou a cair bastante, e aí a situação acabou virando ao contrário. Mas no começo, cara, eu era uma daquelas pessoas que falava, não, o Neymar é melhor do que o Ganso. O Ganso é Mas melhor que o Neymar. era totalmente justificável também, acho, naquela época. Infelizmente, também para o Ganso, joelho, É, né? Lesões dele que acabaram, aliás, perdão, não acabaram com a carreira dele, mas minaram demais o crescimento dele, né? Talvez. sim. É, mas enfim. Cara, você falou que atua como comentarista também. Você vê, não sei se você faz muitas transmissões assim, ou se é Na- mais na- comentários no durante os programa, programas, né? durante os programas. E você vendo assim o Campeonato Brasileiro hoje, você já acompanha o Brasileirão há um tempo, né? Como você falou, já cobre Santos, São Paulo, Corinthians. Nos últimos anos, eu tenho a impressão de pelo menos que com esse crescimento financeiro de Palmeiras, Flamengo, Galo, até o Corinthians agora, tem voltado jogadores de mais qualidade, né, aqui para o Brasil. Você acha que o nível do Brasileirão vem melhorando? Você acha que pode ainda atingir um patamar melhor, tanto tecnicamente quanto taticamente, agora trazendo muitos caras de fora, treinadores, enfim? Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Cara, eu acho que assim, o nível do Brasileirão melhorou. É, como que eu vou explicar isso? Mas eu entendo assim.
a gente viveu uma época em que os jogadores ficavam mais tempo no Brasil. E eram grandes jogadores, melhores até do que esses que estão vindo de fora agora. Então, você tinha grandes jogadores jogando por aqui. Então, por exemplo, hoje, quem é o melhor centroavante? É o Pedro, do Flamengo? Acredito que sim. Estou tentando lembrar de outro. O Luizão, eu não tenho nenhuma dúvida que foi melhor que o Pedro, sabe? E jogou muito tempo aqui no Brasil, né? O melhor ponta que nós temos, quem que é hoje? Não sei, o Keno, né? Nós temos o Keno, nós temos o Dudu que joga pela ponta também, enfim, temos alguns jogadores por aí. O Edilson Capetinha, Neymar, Robinho, o Miller lá atrás. Eu falo do Miller porque o Miller foi um cracaço. Então, assim, nós tínhamos muito bons jogadores por aqui. Muito bons jogadores por aqui jogando Brasileirão. Surgiu, de repente, veio aquela época em que os jogadores não ficavam mais no Brasil, estavam indo embora cada vez mais cedo. Então, eu acho que há uma melhora neste sentido. Hoje, os clubes que têm condição de trazer os grandes jogadores, eles hoje já têm condição de segurar esses jogadores por aqui, né? Então, antigamente, há pouco tempo atrás, não é antigamente, mas há pouco tempo atrás, você formava um grande time como o Santos montou de 2002 a 2004, e sabendo que aquilo ali não ia durar mais do que 2 anos e os caras indo embora, né? Depois, o Corinthians, por exemplo, em 2015, montou um grande time, acabou o campeonato, desmontou todo mundo, vem a China, a multa de todo mundo e tchau. E isso acabou, né? Os times que estão montando grandes esquadrões, eles estão também conseguindo segurar. Então, eu acho que o que é legal e o que é diferente atualmente no Campeonato Brasileiro é isso. As equipes estão montando grandes elencos e estão conseguindo segurar os caras, para que acabou aquela história do cara ser campeão e ir embora, ele ser campeão e desmontar tudo. E aí sim, eu acho que esse é um ponto bem positivo para nós aqui, para os nossos campeonatos daqui, para os nossos clubes daqui. Eu acho que só que a questão é que a gente tenha mais clubes nessa condição, né? A gente está já nessa pegada de 2, 3 clubes há algum tempo, né? Então fica uma coisa que, quando você fala de Brasileirão, eu acho que ainda não dá para falar de Brasileirão. Essa é uma realidade ainda de 2 ou 3 clubes. E os outros precisam começar a se mexer, precisam mudar suas políticas para equilibrar forças. E aí, se a gente tiver mais times nessa situação, aí realmente nós teremos um campeonato fortíssimo. E talvez as coisas estejam dando nesse sentido, né? O Atlético Paranaense está começando a entrar nesse rol também muito por causa de uma gestão que se preocupou com as finanças e tudo mais. Aí veio o Atlético Mineiro, que já é diferente, tem uma dívida absurda, mas encontrou lá uns investidores milionários. Então, aí, de repente, se você começar a aparecer aí 6, 7 times nessa condição, aí dá para falar que nós teremos um campeonato de altíssimo nível. Então, Thiago, e a gente estava falando aqui do nível, né, do futebol daqui melhorar e tal. Na própria Libertadores a gente já vê os times brasileiros mais vezes chegando, né? Você citou Sim. o próprio Atlético, que agora vai ter a semifinal contra o Palmeiras. Com o VAR ficou mais É, difícil para os caras, né? sim, sim. Então, Ainda eles dão é um que, jeito ainda, não, mas ficou mais difícil. o pior é que, assim, por exemplo, o Vélez é um bom time, que está agora na semifinal, é bem treinado pelo Cacique Medina, inclusive, que era não serviu para o Inter, mas serviu para o Vélez, né? O Inter que parece que tem um ambiente também bem Também, né? puxado, né? É. Mas o pior é que, por exemplo, o River, eu acho o River um timaço, o Gallardo um treinador espetacular, mas também nos últimos anos não tá indo, né? Ano Mas eu passado acho, tomou uma surra mas do eu acho, Galo. mas eu acho normal, cara. O futebol é muito cíclico nesse sentido, Sim, né? sim. O River ganhou muito por muito tempo, chegando, sempre quando não ganhava, estava chegando. Então, eu acho muito natural, porque em algum momento você vai perder algumas peças. O River começou a perder peças, repor. E às vezes você repõe, mas o cara que entra não entra, né? Não entrega a mesma coisa que o outro vinha entregando. Então, eu acho que às vezes demora um tempinho para encaixar novamente. Não adianta que nenhum time vai manter uma grande fase perpetuamente, né? Então, eu acho que faz parte assim dessa. É um momento do River se reciclar mesmo. E se nem
o Guardiola consegue ganhar a Premier League todo ano, né? Imagina. Exatamente. É difícil. E lá só basta jogar futebol. Aqui na Libertadores você tem que jogar futebol, tolerar um monte de coisa, aguentar Comebol, é o juiz que, né, bem intencionado, mal intencionado. O que eu falo, com o VAR ficou mais difícil para os caras, né? Tá certo. Isso é verdade. Fora o tratamento ao torcedor lá fora, né? Que é outra questão também, mas enfim. Aliás, Horroroso. nem só lá fora, né? Aqui também vai ser visitante aqui no Brasil que você vê, né? Exatamente, né? Então, assim, a Comebol ela maltrata demais. Eu digo assim, cara, eu acho a Libertadores um campeonato horroroso. Horroroso. Ele é o mais importante do continente? É. Infelizmente, é. Teria tudo para ser um grande campeonato. Mas, cara, quase todo jogo fora brasileiro sofre com racismo. Quase todo jogo fora, as torcidas brasileiras não conseguem entrar no estádio no primeiro tempo, são maltratados, são colocados lá do lado de fora. A arbitragem é sempre muito tendenciosa, com vários ficou muito mais difícil, mas ainda existe bastante. E aí você pode perceber com excesso de faltinhas laterais que são marcadas nos finais de jogo contra times de fora, né? E você vê essa boa vontade dos árbitros muitas vezes. Então, assim, ficou mais difícil para eles. Se eles também não se coçarem, a mesma coisa do que o nosso aqui internamente. Se Corinthians, Santos, se os clubes aqui não entenderem que precisam mudar o planejamento para se manterem, não só serem, mas se manterem fortes, como fizeram Flamengo, Palmeiras e tudo mais, vai ficar muito difícil para os times de fora, porque ele vai ter que vencer um Flamengo com essa seleção que os caras têm. E se porventura passar, vai ter que passar pelo Palmeiras, sabe? E aí, se você continuar aqui no Brasil, agora vão vir as SAFs, a gente não sabe no que isso vai dar, mas se a gente tiver aqui 4, 5, 6 clubes fortes desta maneira, ou os clubes de fora começam a se mexer, ou o domínio só vai aumentar, não tem muito segredo. E assim em todo lugar também, a gente olha para a Europa e você fala, Champions League, né, tal. Mas, cara, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Se você pegar ali semifinal e final dos últimos anos, eles trocam tem um grupinho desse tamanho que eles trocam entre eles ali, quem foi para a semifinal e quem foi para a final. São sempre os mesmos times, cara. O Uma grupinho da exceção. Superliga, né? Que não deu certo. Exatamente. Tem umas exceções, um ano ou outro, um time ou outro. E eu acho que a Libertadores está indo por esse caminho também. Cara, já que você tocou nesse assunto da arbitragem, né? A gente teve aqui essa semana o professor Carlos Eugênio Simon aí na entrevista, Uhum. e eu fiz uma pergunta até para ele parecida que foi eu perguntei qual foi o jogo mais recente, aliás, não precisava ser mais recente, mas jogo que ele viu assim ultimamente que ele achou que foi uma arbitragem assim muito absurda que não dava para entender e tal. E ele citou aquele Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil, que até o Arrascaeta e o Gabigol foram julgados antes do jogo da volta e foram absolvidos e tal. Esse jogo Aliás, realmente foi terrível. eu até acho certo eles serem absolvidos, porque punir para a volta ia ser um negócio meio estranho também. Mas eu queria te perguntar, você não acha que essa boa vontade da arbitragem, ela tem muito aqui no Brasil também, mas não só falando do Flamengo, mas muitas vezes para os clubes da casa ou em algumas situações específicas, enfim. Eu acho que aqui os caras erram porque são ruins mesmo. Ou é ruindade mesmo? É ruindade mesmo. Cara, eu cheguei a essa conclusão porque você vê erros absurdos em vários jogos para vários times diferentes. Então, eu acho que nem tem mais a ver com o clube de massa. Qual foi o campeonato? Acho que do ano passado, ou retrasado, o Globo Esporte fez uma matéria, né, pegando os erros, né, inquestionáveis da arbitragem, e o Corinthians foi o time mais prejudicado daquele campeonato, né? Então, o Corinthians, que sempre teve fama, né, de ser ajudado pela arbitragem, clube de massa foi o mais prejudicado naquele Brasileirão em questão. Aí a gente teve o Santos daquela vez, que anularam vários gols do Santos também, do David, né? Lembra? 2004. É. 11 gols, anularam 11 gols do David. Exatamente. Então, assim,
São tantos. Cara, e agora você percebe assim: Flamengo e Atlético Paranaense, esse jogo que o Simon citou, né? Tivemos erros claros, claríssimos, né? Absurdos. Agora a gente teve um Fluminense Internacional, erros claríssimos. O cara na súmula deu gol para o cara errado, um impedimento antes do meio de campo, sabe? Aquele impedimento foi um negócio Não, absurdo. sabe? É absurdo, sabe? E, cara, né, agora, se você for lembrar, você vai encontrar absurdos em vários jogos, com vários times diferentes. O que eu acho é que o árbitro, claramente, isso já os árbitros falaram para mim, eles se sentem mais pressionados quando eles estão num jogo de um time de massa, porque sabe que a repercussão é maior. Quando é jogo da TV, já teve árbitro que falou para mim que, cara, quando é jogo que a gente sabe que é da TV aberta, você entra mais atento e tudo mais. Então, eu acho que isso mexe, isso realmente mexe. Agora, boa vontade com um clube ou outro aqui no Brasil, eu não acredito que aconteça, porque eu percebo muitos e muitos e muitos erros por falta de conhecimento, por interpretação equivocada da regra. Pô, recentemente o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo América de Minas, porque o Wagner Magalhães deu um pênalti do Piton em que a bola bate na mão dele. O Piton está correndo de costas para a bola, não está nem vendo a bola vem nas costas dele, bate na mão e ele dá o pênalti para o América de Minas contra o Corinthians, sabe? É o pequeno sendo beneficiado em cima do grande. Então, é por isso que eu Copa do acho que... Brasil de 2020, né? Exato. Então, Com assim, a a gente tem América do muitos... Lisca até. Isso, a gente tem muitos exemplos nesse sentido. É por isso que eu não... Eu acho que aqui os caras são ruins mesmo. Ruim, muito, muito ruim mesmo. Eles têm desconhecimento da regra, eles interpretam muito mal. Eu acho que falta conhecimento de futebol. Eu tenho a impressão que, às vezes eu tenho a impressão que o cara julga de uma maneira tão equivocada que eu falo, esse cara nunca jogou bola na vida. Às vezes o jogador faz um movimento e o árbitro julga como um movimento antinatural. Eu falo, esse cara nunca jogou bola na vida. Ele não tem a menor noção do que ele está falando. Porque é impossível o jogador fazer esse movimento de outra maneira, sabe? Não tem. O que o cara faz com os braços, né? Normalmente essa é a discussão, né? O que o cara faz com... Essa... A gente teve até discussão agora do Ceará e Fortaleza, né? Se foi pênalti ou se não. Eu queria colocar esse lance até na entrevista com o Silvio, mas não, eu tenho medo do YouTube bloquear, acontece. Melhor não, vai bloquear provavelmente. Mas, cara, aquele lance foi muito. Não tem como, cara, o jogador pular e não fazer aquele movimento. Eu falei isso pro cara, eu falei, presta atenção, o movimento dele é de cabeceio no ar. Ele pula e cabeceia, né? Ele faz o movimento de cabeceio. Aí eu falei até na redação, falei, tenta pular e cabecear uma bola, ou tentar cabecear uma bola com os braços colados no corpo. Não tem Nossa, como, cara, não tem como, como. cara. Com o braço para trás. Pô, não dá, Se pô. aquilo não é um movimento natural, eu não sei o que é essa. É verdade, E é aí, verdade. Bem lembrado esse lance. é complicado. Eu acho que a regra tem que ser mais clara, cara. Eu acho que a regra deixa muito dúbia a coisa. Ela dá muita margem para interpretação. Você tem que analisar muita coisa para ver se foi ou se não foi. Ah, mas ele está perto, mas ele está longe. Mas o movimento é antinatural, é natural, foi intencional, não foi intencional. Cara, tem que ser uma coisa mais clara. E outra coisa, tem muita mudança na regra. Isso é Aí verdade. acontece igual aconteceu com o Corinthians lá, Corinthians e Flamengo. A assistência pro gol do Arrascaeta foi uma abraçada na bola, pô. Ah, não, mas agora pode. Sabe? Aí você fala, pô, como que se o cara domina a bola com o braço e chuta, não pode? Mas se o outro domina a bola para ele com o braço e ele chuta, pode. Qual é o sentido disso da regra? Sabe? O juiz acertou, ele cumpriu a regra, mas a regra é um absurdo. O Simon falou que na época dele a FIFA mandava livros, né, de as atualizações direto, porque elas eram menos frequentes. E agora num curto espaço, as mudanças acontecem mais, só que só são publicadas lá. Então, muitas vezes o árbitro não vê, de verdade, o árbitro não vê a nova regra e não sabe como seguir, seja em qualquer tipo de ocasião. Então, é bem confuso isso até, né? Porque se Muito. o árbitro que tem que exercer aquilo ali, também acho que é culpa dele de não ir procurar, mas é culpa também da FIFA, da CBF, de não mandar para os caras, pô. Lógico, lógico. Isso aí tem que ser uma coisa assim, para tudo, chama os caras, ó. Agora é assim.
Tem que estar muito claro, isso tem que ser passado para eles de uma maneira muito clara. É óbvio, é óbvio. De fato. A gente tem que liberar o Thiago daqui a pouco aqui. Só para terminar, Thiago, para não tomar mais muito do seu tempo, falando de duas situações envolvendo o Corinthians, você que é setorista do Corinthians novamente, o Fagner, você falou da questão dele com o Vitor Pereira, o William saiu também, eu li, eu não sei se essa parte procede, mas eu li também que ele tinha algumas questões com o Vitor Pereira, saiu, e esse foi um dos motivos, né, para ele ter voltado para a Inglaterra, ou, aparentemente ele vai para a Inglaterra, né, enfim, ainda não definiu. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação do Vitor Pereira com os mais experientes, e também sobre o Cássio. Você fez uma enquete até no seu Insta há pouco tempo, perguntando para o torcedor se achava que o Cássio merecia a vaga na Copa, você achava que sim. Queria que você terminasse falando desses dois assuntos aí envolvendo o Corinthians. Cara, sobre o Cássio, para mim, a situação é muito simples. O Cássio, para mim, vive uma grande temporada. Uma temporada daquelas... Ele está me lembrando muito o Cássio de 2017, 2015, que é muito regular, sempre muito regular, muito bem em todos os jogos, passando segurança. Claramente, ele está confiante. E o Cássio, para mim, é um goleiro muito decisivo. E goleiro, para mim, tem de ser decisivo. Não adianta o goleiro ser regular, mas não fazer milagres. Goleiro, para mim, tem que fazer milagre. Tá? Goleiro bom, goleiro de seleção, goleiro tem que fazer milagre. Goleiro, para mim, é aquele goleiro que pega a bola que ninguém espera que, sabe? Era o que foi o Marcos lá atrás, né? Quando o Filipão banca o Marcos na Copa do Mundo e fala o Marcos vai ser meu titular, porque goleiro, para mim, é cargo de confiança. E eu concordo com isso. Eu não concordo com isso para os jogadores de linha, não, mas para o gol eu concordo com isso. O Marcos nunca foi um dos mais técnicos, o pé era terrível, mas fez uma Copa brilhante. Foi o melhor goleiro da Copa, para mim, disparado, melhor que o Kahn e tudo. E para mim, o Cássio é esse jogador. Ele não é o mais técnico, ele não é o melhor com os pés, aliás, é muito ruim com os pés, mas ele é um goleiro embaixo das traves, muito bom, muito respeitado e que faz milagres. Como ele voltou a ser aquele Cássio, e nós estamos aí no mês 8 já, então já não tenho mais dúvida, não é uma boa fase, ele está a temporada inteira pegando muito bem, eu levaria o Cássio para a Copa. Eu levaria o Cássio para a Copa, e eu digo, por exemplo, assim, eu acho o Everton tecnicamente melhor que o Cássio, né? E tá ali em grande fase também, e tecnicamente é melhor que o Cássio. Mas eu acho o Cássio mais decisivo que o Everton. Por exemplo, em cobranças de pênaltis, o aproveitamento do Cássio também é melhor do que o do Everton, sabe? E para mim, goleiro é isso. Goleiro é isso. Goleiro é a hora que é a bola do jogo, é uma decisão de pênaltis que, sabe, o Tafarel lá atrás, nós ganhamos uma Copa do Mundo por causa disso. Então, goleiro, para mim, é desses momentos. Porque o resto é o básico. O resto é o básico, e todos eles são bons. Para mim, a diferença é essa, e é por isso que eu levaria o Cássio para a Copa do Mundo. Sobre a relação do Vitor Pereira, lá no Corinthians a situação é muito simples. O Vitor Pereira, como quase todos os europeus, ele não é aquele cara do família, sabe? O paizão. Paizão, né? E aqui no Brasil a galera gosta disso, né? Os jogadores gostam disso. E o Vitor Pereira não é assim. Então, assim, ele faz rodízio. Ele tira e põe e não dá satisfação para ninguém. Tira e põe, faz o que ele achar que tem que fazer. Ele não chega lá no cara, ó, eu vou te tirar por causa disso, disso, daquilo. Claro, ele comenta uma coisa ou outra, um jogo ou outro, com algum jogador ou outro, mas normalmente ele vai tomando as decisões dele, né? Ele é muito sincero, então perdeu para o Atlético Goianiense, ele falou que os jogadores entraram em campo de barriga cheia, sabe? E a informação que eu tenho é que dentro do vestiário isso não pegou muito bem, essa coisa dele falar que os caras entraram de barriga cheia, dele tomar as decisões unilateralmente, dele no trato com os jogadores ser um cara mais frio, não ser esse paizão, né? Esse cara que vai lá para pegar no colo. Então há umas insatisfações dentro do elenco do Corinthians. Os jogadores não curtem tanto o rodízio, gostariam de jogar mais, de ter mais sequência. E o Vitor Pereira não passa a escalação com antecedência para os caras, porque a escalação vaza e ele sabe que vaza de dentro do elenco.
Então, ele é um cara que parou de dar escalação com antecedência, ele é um cara que não dá muita satisfação, ele é um cara mais frio, ele é um cara que é adepto do rodízio, e tem muita gente dentro do elenco do Corinthians que não gosta disso. Entre essas pessoas, alguns líderes do elenco, como o Fagner, que eu publiquei. Então, o que eu sei é que o clima no vestiário que a gente diz é um clima interno, não é dos melhores, é um clima de respeito, é um clima profissional, mas não é dos melhores, né? Os jogadores não aprovam, né? Não curtem tanto a maneira de trabalhar do Vitor Pereira, que também dá de ombros para isso e vai seguir convicto. E a diretoria, por enquanto, dá total respaldo para o Vitor Pereira. E eu tenho até a informação de que a diretoria está gostando disso, no sentido de que contratamos um cara de fora grande que vem aqui, de fato, com peito para encarar qualquer um, para bater de frente com qualquer um, para colocar qualquer um no banco, porque incomodou muito a diretoria do Corinthians o fato que aconteceu com o Silvinho, né? Tudo era culpa do Silvinho, né? Ficou fácil para os jogadores. Eles não tinham responsabilidade de mais nada. O cara errava um pênalti, a culpa é do Silvinho. O cara errava um escanteio, a culpa é do Silvinho, sabe? Então, dessa vez, não. Dessa vez a cobrança está sendo melhor dividida. Tem boa parte da torcida ainda mais a favor do Vitor Pereira. Então, ele conseguiu, por bem ou por mal, tirar os jogadores da zona de conforto. E a diretoria queria muito isso também. Então, o momento é esse. O Corinthians tem um jogo hoje decisivo, no dia que a gente está gravando aqui, não sei quando vai ao ar, né? O Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense e já há uma promessa das organizadas que, se não se classificar, o Corinthians vai ter um protesto, vai acabar a paciência, a coisa vai ferver, e aí a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, a gente não sabe, porque a situação lá dentro não é das melhores. E mesmo que se classifique, não me parece ter muita vida útil um ambiente dessa maneira. Então, se o Vitor Pereira realmente ficar até o final do ano, e eu digo isso nem porque ele corre risco de ser mandado embora, mas porque ele pode simplesmente pedir demissão, mas se ele ficar até o final do ano, quando acaba o contrato dele, eu sinto que ou ele vai embora depois, ou o Corinthians vai ter que se desfazer de alguns dos seus líderes, como o Fagner, como o Gil, para manter ali o ambiente interno pelo menos razoável. Mas é isso, a coisa lá dentro não está das melhores, não, muito por conta de talvez um mau costume dos jogadores brasileiros. Está sendo um choque dentro do Corinthians a maneira de trabalhar do Vitor Pereira. Isso é verdade. O jogador brasileiro é muito, mas muito mal acostumado. E só para você terminar, a saída do William foi também por causa disso? Não, Isso foi um dos fatores, Thiago, não? não. A informação que eu tenho é que o William não tinha problema nenhum com o Vitor Pereira, nenhum, zero. Nenhum problema com o Vitor Pereira. A questão do William é, de fato, uma questão familiar. O William é um cara... A família do William se acostumou a morar na Europa, a viver na Europa. E viver no Brasil é diferente. Mas é diferente para todo mundo, né? Até o Ronaldo já viveu no Brasil, né? Só que para a família do William não estava legal, eles queriam voltar, família a família, né? A esposa, principalmente, as filhas. E o William simplesmente resolveu atender um pedido da família, que é... O William não voltou para a Europa para jogar na Europa, ele vai jogar na Europa por consequência. O William é um cara que quer... A família dele decidiu que não dá para morar no Brasil, eles querem ter a vida que eles tinham, a vida fora de campo, a vida que eles tinham na Europa. Então ele voltou para a Inglaterra, inclusive a informação que eu tive conversando com o William é de que ele pretende morar lá para o resto da vida dele. Vai aposentar e vai morar lá para o resto da vida dele. Enfim, foi uma decepção muito grande dentro do Corinthians, tanto em campo quanto fora de campo, e o cara simplesmente pediu para sair, para atender um pedido da família, por causa disso, pegou todo mundo de surpresa lá dentro do Corinthians, pegou muito mal, mas é isso, não tem nada a ver com o Vitor Pereira, é uma questão familiar mesmo, que o William resolveu atender, foi embora, e pelo jeito vai ficar lá para o resto da vida dele. E tem todo o direito de fazer isso, se assim ou quiser, né? Claro. Tá certo. Tiagão, cara, muito obrigado pela sua participação. Thiago tem hora, porque, como ele falou, a gente está gravando uma quarta-feira, ele tem que subir, vai lá cobrir todo esse confronto decisivo, né? Você já vai para Itaquera agora, Thiago? Eu vou para a redação, da redação eu vou para Itaquera, devo chegar lá por volta de 5 horas da tarde, entro ao vivo no programa de lá já às 6, já fico para o jogo que começa às 9h30, enfim, é um dia que saio daqui de Santos Corrido. 11, saio daqui de Santos 1h30 da tarde, volto, sabe Deus que horas,
Isso aqui é talvez com o dia amanhecendo já. É, a gente está gravando isso aqui de novo na quarta-feira, dia 17. O Corinthians pega o Atlético Goianiense precisando reverter um 2-0. Vamos ver É, como se desenvolve isso aí, né? Thiago, muito obrigado. Cara, divulga aí suas redes sociais se você quiser, claro, da Gazeta, e muito obrigado novamente. claro, claro. É @Thiago Salazar no Twitter, @tsalazar.jornalista no Instagram e sempre lá na Gazeta Esportiva, no site, na televisão e tudo. E, Eduardo, obrigado mesmo. Legal falar sempre gosto, falar de futebol, falar da carreira, falar da profissão, é sempre muito bom. Eu acho que a gente também ajuda o torcedor a entender melhor o nosso trabalho, a entender melhor os Exatamente. processos, e entender os processos é fundamental para entender, para você também interpretar melhor o que chega para você como informação. Então, acho isso aqui sempre muito válido para quem pode acompanhar. Obrigadão pela moral e pelo convite, Eduardo. Tamo aí. E é isso, é por isso que a gente também traz aqui jornalistas, ex-árbitros, atletas, dirigentes, tudo para entender o lado de todo mundo, porque está todo mundo correndo atrás do seu, não é não, Thiago? É isso aí, cara. Até a próxima, pessoal. Segue acompanhando a gente aí e valeu! Valeu, um abraço.